Olá, pessoal. Dando continuidade à disciplina de projetos industriais do curso de Engenharia Mecânica, o próximo tópico que a gente precisa trabalhar é a parte de determinação do tamanho ou da escala do projeto. Dando sequência, então, a essa parte que eu dividi numa breve introdução para motivá-los a entender o assunto de tamanho, como que é feita a medida do tamanho de um projeto industrial ou de uma indústria, ou seja lá do que for que vocês estiverem projetando, e qual a melhor escolha do tamanho ótimo para esse seu projeto. Para a gente iniciar, a gente precisa entender que determinar o tamanho, e aqui o tamanho a gente vai atrelar com a capacidade de produção a ser instalada, ela é uma questão crucial para o empreendedor. Para eu determinar, nós vimos no tópico passado a questão da localização, que também é um fator muito determinante para eu classificar a minha mercadoria, a minha matéria-prima, os meus estoques, o meu escoamento de produção, e aonde vai incidir também sobre o meu preço da minha mercadoria, ou então o preço de compra, oferta e demanda da minha mercadoria ou do meu produto. O tamanho também vai me depender. Qual que vai delimitar aqui a capacidade que eu preciso instalar para produzir determinado material. Na parte de localização, a gente viu lá a capacidade mínima e a capacidade máxima, a questão também do mercado a ser atendido, que é o share, que nós vimos que às vezes uma indústria atende a uma certa porcentagem do mercado, só que isso eu preciso determinar também essa capacidade que eu preciso produzir. Então, geralmente, uma fábrica de grande capacidade pode representar um potencial de bons lucros, se houver economia de escala e se a demanda para o produto crescer a uma taxa elevada. Então, notem aqui que eu tenho aqui duas questões. Primeiro, economia de escala. E o segundo aqui é a taxa elevada de demanda. Então, quando eu consigo ter aqui uma produção, consigo ter uma produção alta e que meu público vai comprar e eu consigo produzir esse meu produto de uma maneira mais barata, isso daqui acaba me trazendo lucro, acaba potencializando o meu lucro. Só que pode também representar um desastre para a empresa se a demanda crescer a uma taxa modesta. Então, você faz a instalação da sua empresa ou da sua indústria e você não tem um crescimento dessa demanda. Você coloca lá o investimento inicial para produzir tantas unidades por dia ou por mês e você não consegue ter aí a compra de todo esse seu produto. Então, você acaba tendo prejuízo no final das contas. Então, por outro lado, a empresa poderá também implantar uma fábrica menor, prevendo uma ampliação para a hipótese de a demanda crescer a taxa elevada. É o mais comum a ser feito. Geralmente se inicia aí a produção em pequena escala, poucos produtos, uma capacidade mínima, mas no projeto já é pensado aí uma futura ampliação. Qualquer indústria que vocês forem, principalmente aqui na região de Marabá, vocês vão perceber que já existe uma área que é pertencente a essa indústria, a essa empresa, para futuras ampliações. Eles começam a se instalar, depois que estabilizou dentro ali do mercado, que a taxa de demanda começou a crescer, eles começam a investir aí no aumento aí da sua capacidade de produção. Então, o tamanho, dentro do projeto, vocês devem saber interpretar muito bem. Nunca deve ser feita a instalação de uma empresa ou de uma indústria já na sua capacidade máxima. Sempre se inicia pela sua capacidade mínima, mas já prevendo uma ampliação aí no futuro. A questão da localização também, como eu falei para vocês, é muito importante, está atrelado também ao tamanho. Eu preciso aumentar aí o tamanho da minha indústria ou da minha empresa, levando em consideração a localização, a questão de custos, custo de frete, custo de mão de obra, matéria-prima disponível e todas as outras questões relacionadas aí com a parte de transporte.
acesso e tudo mais. Então, se isso ocorrer, a concorrência pode entrar. Então, o que acontece? Toda vez que eu determino um tamanho, eu preciso entender aí que se começar a haver a concorrência, o meu potencial de lucro vai se reduzir e, por sua vez, também a própria empresa terá custos maiores com a ampliação do que se já tivesse feito uma fábrica grande uma só vez. Então, você precisa entender muito bem como está o mercado. Todas as vezes que se inicia aí a concorrência, isso daí acaba prejudicando, porque você vai correr contra o tempo para conseguir se instalar aí, ou até mesmo ampliar a capacidade de produção, para que você não venha perder aí os seus clientes para a concorrência. Aqui em Marabá, como eu já comentei com vocês, a gente tem alguns exemplos. Nós temos aqui os núcleos da cidade, vocês podem reparar que a mesma loja ou a mesma fábrica, o mesmo empreendimento, ele tem em todas as regiões, todos os núcleos da cidade. Aqui na Nova Marabá nós temos uma loja X, lá na Cidade Nova nós teremos uma outra loja dessa loja X, lá na Marabá Pioneira, São Félix e assim por diante. Porque eles estão fazendo ampliação para vencer a concorrência, para não perder esse mercado consumidor, conseguir atender o máximo de pessoas possível. Então, essas considerações genéricas, elas mostram que a decisão acerca do tamanho tem consideráveis influências sobre a capacidade futura de competição. Esse fator aqui é muito importante. Você não consegue determinar aí se já começará com tamanho grande ou se iniciará com tamanho pequeno. Para isso é necessário fazer uma pesquisa de mercado, que nós vamos ver futuramente aí, para entender como que funciona a parte de instalação e a questão aí atrelada ao tamanho. Então, esse fato por si justificaria um estudo cuidadoso para que fosse feita a melhor determinação possível do tamanho. Então, eu preciso trabalhar aqui na parte de gestão, preciso entender muito bem como que vai funcionar, como que vai ser aí a demanda, quanto que eu vou conseguir ofertar, quanto que eu vou ter de lucro. Lembrando sempre que eu sempre estou pensando aí no meu lucro final. Para eu conseguir fazer a instalação de uma determinada empresa, uma determinada indústria, eu preciso aqui fazer todas essas análises. E o tamanho aqui, eu preciso aí um estudo bem detalhado, bem cuidadoso. Só que na maior parte dos casos, esse estudo nem sempre é realizado. A gente já entra com a instalação, é feita aí a ampliação de maneira desordenada, ou então expande para outros mercados sem entender aí como que funciona, como que está atrelada a demanda, e é onde acabam tendo aí os prejuízos. Então, esse estudo do tamanho é super importante aí na hora que vocês forem desenvolver o projeto industrial de vocês. Outra questão também é uma razão para que o problema da capacidade de produção seja relegado a plano secundário é o fato de a sua solução depender da pré-determinação dos demais elementos do projeto. Quais seriam esses elementos que nós temos do projeto? Primeiro aqui o mercado. Preciso fazer um estudo de mercado, preciso entender da economia, tanto a macro quanto a microeconomia, para eu entender aí como que funcionará a questão da oferta e da demanda de chegar aí num preço de equilíbrio. Outra questão também, a localização. Eu consigo ter aí incentivos fiscais, onde eu vou fazer a minha ampliação, onde eu estarei instalando uma segunda unidade da minha fábrica, do meu empreendimento. Então, eu preciso entender aí como que funciona a questão da localização também. Outro fator são os custos de produção. Quando eu vou fazer a instalação dessa segunda matriz do meu empreendimento, eu terei uma logística que vai atender aí a minha necessidade a baixo custo. Quanto mais eu aumento o meu tamanho, maior vai ficar aí os custos de produção. Geralmente você precisa ter aí um depósito para atender a cada matriz ou filial ou a cada local que nós temos, e às vezes tem pessoas que não conseguem, tem empreendedores que não conseguem fazer aí a instalação de um centro de distribuição para cada um, e acaba fazendo aí a troca de equipamentos, materiais e até mesmo mão de obras entre unidades.
Eu já vi alguns casos onde várias indústrias, inclusive aqui da região, acabam trazendo pessoas de outras regiões do país para trabalhar, para trazer informações inerentes aí à produção, à questão da industrialização dentro aí da sua planta ou do seu projeto. E temos outras questões aí que nós vamos ver aí também. Então, a determinação da capacidade adequada a ser instalada dependerá de um processo de aproximações sucessivas. Então, não vou conseguir chegar aí num valor exato. Através de estudos que eu combino esses fatores que eu citei anteriormente, você chega aí num tamanho aproximado que você fará a instalação do seu empreendimento. Então, como esse processo pode ser trabalhoso e de elevado custo, e geralmente é um custo elevadíssimo você fazer esse estudo, porque envolve não só a parte de engenharia, mas vai englobar a questão de logística, pessoal de administração, economia, gestão e assim por diante. Então, é necessário que seja abordado com critério, ou seja, que haja um adequado balanceamento entre os custos de elaboração e análise e o volume de investimentos envolvido. Então, eu preciso entender como que eu vou balancear aí o custo de elaboração desse meu projeto do tamanho e a análise do volume de investimentos envolvido. Quanto que eu estou investindo para fazer aí a capacidade mínima ou máxima aí do meu empreendimento. Isso daqui é muito importante, porque se você começa já logo com um tamanho grande, você vai demandar muito dinheiro. Só que se você começa num tamanho menor, você vai ter que ter uma reserva futura ou então vai depender aí da demanda. Você vai ter que torcer para que você tenha uma demanda boa, você terá que fazer uma pesquisa de mercado para saber se o seu público vai comprar, se vai aderir aí à sua indústria ou ao seu empreendimento, vai comprar o seu produto, e a partir disso você faz a estimativa aí da capacidade de produção. Então, para definir aqui de forma mais formal, o tamanho de um projeto, então, eu vou classificar como sendo a capacidade de produção que pode ser atingida pelo processo quando em operação, durante um período de tempo normal, do ponto tanto de vista técnico quanto econômico. Então, a partir dessa capacidade de produção, eu consigo atender aí a questão do meu tamanho. Então, como o conceito de capacidade é diferente segundo a ótica técnica e econômica, a definição dada só fica completa quando se analisam os dois pontos de vista. A gente sempre trata a questão técnica quanto econômica de maneiras diferentes. A questão econômica, nós precisamos aí ver a maximização dos lucros. Já a parte técnica, nós sabemos que para chegar nessa maximização desses custos, eu preciso fazer alguns cortes de material, alguns cortes de mão de obra, e o que acaba não sendo muito bom para a parte de vista técnica. Eu preciso ter materiais bons, preciso ter materiais que às vezes são até mais caros, só que do ponto de vista econômico não é muito viável. Então, fazendo uma análise aqui do ponto de vista técnico. Ponto de vista técnico ou de engenharia que a gente vai englobar, a capacidade de produção que define o tamanho do processo é a máxima produção que pode ser obtida com determinado processo durante um dado intervalo de tempo. Então, aqui eu tenho duas variáveis, a quantidade de produção, minha máxima produção, e o intervalo de tempo. Então, se eu consigo traçar aí um gráfico, onde eu terei no eixo X aqui o tempo, e a quantidade aqui pode ser dada em unidades, ou volume, ou em outras unidades de medida, com relação à minha capacidade de produção. Então, nesse sentido, o técnico separa o conceito de capacidade nominal do conceito de capacidade efetiva. Então, a gente precisa entender o que é o significado de capacidade nominal e capacidade efetiva. A capacidade nominal, que eu vou chamar aqui de CN, é a capacidade teórica que seria obtida caso todos os equipamentos funcionassem de modo eficiente. Vocês já viram lá em outras disciplinas durante o curso, principalmente na parte aí de mecânica dos fluidos, na parte aí de transferência de calor, onde nós temos o trabalho ideal, onde nós teríamos aí um rendimento de 100% do trabalho.
Só que nem sempre é assim, nós temos perdas, nós temos aí questões de manutenção, eu preciso levar em consideração que eu não vou conseguir atingir um rendimento de 100%. Então, quando eu não consigo chegar nisso daqui, eu vou classificar como sendo outro tipo de capacidade. Agora, a capacidade nominal, eu levo em consideração que todo mundo tivesse um rendimento aí de 100%. Então, só que, como eu falei para vocês, eu tenho interrupções e perdas de eficiência devido a alguns fatores. Primeira questão, mão de obra desqualificada, que é incapaz de operar os equipamentos adequadamente. Já vi muitos operadores sem experiência ou até mesmo insatisfeitos aí com o seu trabalho, que eles acabam operando esses equipamentos de maneira inadequada. Eu sempre cito como exemplo, quando eu fiz estágio numa usina de açúcar e álcool, eu fui conhecer, como fiquei alguns dias na parte da caldeira, na operação de caldeira, e quando eu cheguei lá, o operador da caldeira, ele estava lendo um jornal, a parte de classificados, procurando outro emprego. E ele começou a me explicar como que funcionava, e ele falava, ó, aqui eu preciso tomar conta aqui desse painel, preciso levar em consideração esses instrumentos, e aquela luz vermelha, ela nunca pode acender, porque pode ocorrer a explosão da caldeira. Alguns segundos depois que ele terminou de falar que não poderia acender aquela luz vermelha, a luz vermelha começou a acender e começou a tocar um alarme ali no painel. Aí eu perguntei para ele, ó, tá acendendo ali, não vai fazer alguma coisa? Ah, dá tempo, ainda dá para esperar um pouquinho. Eu pensei, poxa, como que pode acontecer um negócio desse? A pessoa aí está preocupada, não está preocupada com o trabalho, você percebe nitidamente que ela não está satisfeita, e aí pode ocasionar um acidente com alguns danos até aí de morte, alguns danos permanentes aí dentro da indústria. Outra questão também são as paradas obrigatórias para fazer reparos e manutenções. Vocês geralmente veem que é dividido aí em safras, e existem alguns períodos do ano onde há parada obrigatória para fazer essas manutenções. É tudo desmontado, é tudo limpo, é tudo refeito, faz troca de equipamentos, faz troca de tudo, que é a manutenção aí preditiva ou a manutenção onde a gente vai trabalhar com a troca antes que ocorra aí a parada por causa do mau funcionamento. Essas paradas obrigatórias, onde eu faço essa análise, vai acabar trabalhando aí dentro dessa manutenção preventiva e a preditiva, não fazendo utilização ainda corretiva, que também às vezes eu tenho algum equipamento que ocorre um dano e que eu preciso fazer a parada aí sem ser programado, sem ser obrigatório. Agora, outra capacidade que nós temos é a efetiva. Então, eu verifico, assim que a capacidade efetiva, que eu vou chamar aqui de CE, do processo de produção, é, em geral, bem menor que a capacidade nominal dada. Então, eu vou definir um nível de utilização, que eu vou chamar aqui de NU, como sendo aqui a relação da capacidade efetiva dividido pela minha capacidade nominal. A partir desse índice, eu posso utilizar aqui para determinar o potencial de oferta de determinado empreendimento. Então, muitas vezes, o que se observa é que o nível de utilização se situa muito abaixo do que é considerado normal para um dado setor. Então, se eu tenho uma capacidade efetiva que é bem maior do que a capacidade nominal, que é caso aqui não é verdade, eu sempre teria capacidade efetiva, na maior parte dos casos, menor que a capacidade nominal, embora existem algumas indústrias que estão trabalhando aí no excedente, para aumentar o lucro, eles acabam produzindo mais do que a capacidade, isso daí acaba gerando até questões aí de manutenção, fadiga, quebra aí de equipamentos e materiais, onde esse valor aqui do meu nível de utilização acaba ficando aqui um pouco maior do que 1. Mas, geralmente, a capacidade efetiva é menor que a capacidade nominal, onde gera aqui um nível de utilização abaixo de 1. Então, a capacidade efetiva, eu vou definir aqui como sendo, com relação a essa expressão que eu classifiquei de nível de utilização, ela vai ocorrer em virtude da indivisibilidade de certos equipamentos quando a empresa executa uma expansão não balanceada. Então, eu faço a expansão, só que eu não aumento a minha quantidade de equipamentos.
E isso daqui acaba dando um certo problema, que eu não consigo, se eu comprei um determinado equipamento para minha indústria, se eu estou abrindo uma filial, eu não consigo ter aí a divisão desse equipamento. Eu farei a utilização apenas em um determinado local. Então, nesse caso, a empresa instala o equipamento principal, superdimensionado, e deixa para complementar depois os equipamentos secundários, onde eu não vou fazer tanto o uso necessário. Então, outra consideração também é a possibilidade de operar equipamento em 2 ou 3 turnos, fato que depende basicamente do processo ser contínuo ou da existência de demanda que justifique os custos incrementais. E quando a gente opera aí esses equipamentos em turnos, eu tenho aí também, eu faço essa divisão para que não haja aí a sobrecarga de uso desse material ou desse equipamento. Pode ser também que o processo tenha sido instalado para operar com matérias-primas de oferta sazonal, a questão da safra, entre safra que eu falo para vocês, e ou limitado a certos meses do ano, como ocorre frequentemente com as matérias-primas de origem agrícolas, que não podem ser estocadas. Quem estiver trabalhando aí com a produção de açúcar e álcool, vocês vão ver aí que a cana-de-açúcar não pode ficar estocada por muito tempo, não pode ficar ali no depósito, porque a matéria-prima ali da cana-de-açúcar é a sacarose. E depois de um tempo, há a inversão dessa sacarose, que converte a sacarose em glicose e frutose, quebra essa molécula em glicose e frutose, e eu não consigo mais ter uma produção tão eficiente de açúcar e álcool. Então, geralmente, eu planto a minha cana-de-açúcar. Essa cana-de-açúcar pode ser colhida depois de 1 ano ou 1 ano e meio, por exemplo, e após eu faço a colheita. Geralmente a colheita é dada entre fevereiro a dezembro, ou março a dezembro, dependendo aí da situação, do clima também. E geralmente eu paro entre janeiro, fevereiro e março para fazer as minhas manutenções. Então eu acabo aproveitando esses tempos parados para que não tenha aí uma sobrecarga e para que eu consiga aumentar a vida útil aí do meu equipamento, dos meus equipamentos.